Olá, professoras, olá, professores. Sejam bem-vindos ao nosso encontro assíncrono dessa formação. Eu sou o professor Cleverson Moreira, estou acompanhando vocês em alguns desses encontros assíncronos. É uma grande alegria poder participar dessa formação e eu espero, nesse encontro de hoje, assim como nos demais, de maneira breve, expor alguns tópicos, assuntos super relevantes para a construção do debate, da implementação, a partir das informações que vamos socializar aqui, que vamos interagir através, inclusive, dos espaços que essa plataforma permite, que as nossas formas digitais e caminhos midiáticos permitem para a gente poder criar um debate, mesmo que de forma assíncrona. Estou muito feliz de poder acompanhar vocês nessa formação. Tenho aqui, então, um material para compartilhar e, como eu disse, nós vamos propor aqui algumas reflexões. Dentro desse material que estou compartilhando na tela com vocês, a nossa ideia é, então, traduzir, nesse momento, em pouco tempo, ideias sobre a nova Base Nacional Comum Curricular, que em pouco tempo deve ser completamente integralizada e está participando do dia a dia da educação, e também fazendo reflexões sobre essa educação do século XXI, notadamente o espaço onde essa BNCC foi concebida, construída e deverá fazer parte desse cotidiano do nosso tempo. Dando sequência à nossa conversa, vamos falar então da educação no século XXI. É bem verdade que os cientistas se promovem dentro de pesquisas e dentro de construção de conhecimento a partir de recortes temporais. A cada século se faz uma compilação das principais ideologias, das principais motivações sociais que traduzem o comportamento, o registro tanto mental, ideológico, como comportamental de cada época, de cada sociedade. Também precisamos dizer que nossos tempos, a evolução científica, tecnológica, também eu posso falar que antropológica, tem trazido uma velocidade tão quanto mais, a ponto de trazer novidades não mais nos recortes seculares. Talvez a cada década a gente precise agora fazer novas investigações, concepções, as coisas têm mudado muito rapidamente. Mas aqui na educação do século XXI, usando esse recorte como o recorte que nos impulsiona para esse momento atual, para a vivência desses documentos educacionais e da prática, nós vamos então fazer algumas observações antes de falar da própria BNCC. Usando a frase da professora Maria Helena Guimarães, que foi ex-secretária executiva do Ministério da Educação e que ajudou, nesse período, a construção do documento BNCC, nós partimos desse trecho de um dos seus documentos, de uma das suas falas, para entender essa educação do século XXI no contexto. A sociedade contemporânea impõe um novo olhar a questões centrais da educação, em especial, o que aprender, para que aprender, como ensinar e como avaliar o aprendizado. Essas 4 metas para uma educação atual, entender o que deve ser ensinado, o que deve ser aprendido, para que deve ser ensinado, para que deve ser aprendido, os objetivos da aprendizagem, os conteúdos da aprendizagem, mas também as metodologias da aprendizagem e de ensino e uma constante indagação que nós professores, que o cenário educacional faz, como avaliar, bem avaliar, o processo ensino-aprendizagem. Então, essas questões elas centralizam o debate da educação do século XXI, mas não só dando cabo e existência também, poderia dizer assim, à ideia da BNCC, mas também dando continuidade a um processo que já iniciou-se, poderia dizer, antes do século XXI. Nós podemos acompanhar na história da educação, nas concepções pedagógicas, que muitas mudanças foram ocorrendo com esses objetivos de aprendizagens, ultrapassando uma educação aí tecnicista, conteudista,
tradicional, podemos assim categorizar também, permitindo inovações e tantas outras concepções renovadas agora da escola nova, da história brasileira, filosofias, psicologia, sociologia e pedagogia, áreas importantes para impulsionar esse desenvolvimento educacional. Mas a base do entendimento é a mesma. E para falar sobre essa educação do século XXI, eu vou usar dois documentos aqui na nossa conversa de hoje. Um primeiro documento deve ser conhecido de vocês e vai ficar aqui no material também disponível para vocês mais informações sobre os documentos que eu vou citar aqui, mas os 4 pilares da educação da Unesco. A gente sabe que a Unesco, através de uma Comissão Internacional sobre a Educação para o século XXI, ainda em 1990, começou a incentivar pesquisas e estudos, debates para entender o que seria a educação do século XXI, com base na educação do século XX e as expectativas que se traduziam naquele momento. Então, Jacques Delors construiu um documento chamado 4 Pilares, condensando em 4 pilares, em 4 máximas, aquilo que se precisava ensinar para o século XXI. Vocês devem conhecer essas máximas. A primeira, aprender a conhecer, ou aprender a aprender. Aqui nesse momento o foco é o conhecimento. Não há como não ser. A escola ela é exatamente cenário, palco de disseminação daquele conhecimento científico aprendido em sociedade. Nós temos uma construção histórica do conhecimento, da ciência que revela as verdades, e essa ciência que vai revelando as verdades para a sociedade, tão importante para o desenvolvimento civilizatório, social, ela traz como base a ideia do conhecimento compilado, questionado, adquirido. Mas a escola deve ensinar os alunos a aprender a conhecer, a criar processos investigatórios individualmente, a interpelar, indagar, perseguir, aprofundar, também, por que não dizer, experienciar, para que esse conhecimento ele não seja simplesmente uma apresentação apoteótica de um cenário, de uma informação, sem que haja interatividade, sem que haja um questionamento. Aliás, foi exatamente a partir da apresentação do conhecimento e dos debates, das dúvidas, que a ciência conseguiu dar ainda outros passos. Superar conhecimento que ficou ultrapassado ou até inverídico, mas que estava ali no meio de um conhecimento científico, para poder alcançar novas verdades e novos meios de aprendizagem, de desenvolvimento civilizatório. Portanto, o primeiro pilar é aprender a conhecer, adquirir os instrumentos de compreensão. A escola é o cenário no século XXI para isso. É, por que não dizer, não só a transmissão da informação, mas ali mesmo na escola se faz ciência, ali mesmo na escola se treina questionadores, pesquisadores e cientistas. O conhecimento vai ali ser matéria-prima dos debates, das indagações e do desenvolvimento. O segundo pilar, aprender a fazer. Uma visão executiva do conhecimento. Não adianta aprender se depois eu não utilizo esse conhecimento de forma inteligente. Inteligência vem do verbo intelligere, que significa decidir, mas depois de conhecer, eu preciso me apropriar desse conhecimento e tomar decisões, implementar, fazer, agir dentro do meio em que me envolvo, dentro do meio em que estou presente. Agir de maneira ética, de maneira respeitosa, usar o conhecimento, desculpa, para desenvolver-se e para desenvolver o outro, e para desenvolver, por que não, a sociedade como um todo. Então, usar para aprender o seu conhecimento, aprender a fazer e implementar, ganhar autonomia a partir do que se sabe. Terceiro pilar é aprender a viver juntos. Um dos pilares que eu considero, dentro dos treinamentos que venho ministrando, das palestras e das formações, a pergunta que eu sempre faço é: qual seria desses pilares um dos mais difíceis de ser implementado na sua realidade? E muitos professores, educadores me dão feedback de que aprender a viver juntos tem sido um grande desafio. Nós precisamos ensinar os alunos, e a educação é um espaço para isso, a cooperação. Olhar o outro para cooperar. Abraçar o outro no sentido de estar juntos num crescimento coletivo,
não necessariamente concordando com as ideias uns dos outros, e isso é talvez o que vai nos tornar uma sociedade cada vez mais dinâmica, rica de uma diversidade de pensamentos e de comportamentos, mas não segregada, separada. Vamos andar juntos, embora pensando diferente, embora se comportando de forma diferente, aprender a cooperar. É o que acontece, um exemplo clássico, nos nossos espaços de trabalho. Né? Também, por que não dizer, da família. Mas vamos ao espaço de trabalho. Ali no meu espaço de trabalho, eu não escolhi, raras exceções, as pessoas que eu precisei aprender a trabalhar. Essas pessoas que estão ali no meu espaço de trabalho, colegas de trabalho, são pessoas que também, como eu, vieram através de um processo de seleção que permitiu que eu estivesse naquele espaço. Então eu tenho que entender o outro, observar o outro, agir com ele, cooperar com ele, nas necessidades dele, poder disponibilizar as minhas habilidades e competências. Nas minhas necessidades, poder requisitar, solicitar cooperação, colaboração nas minhas necessidades com as habilidades e competências do outro. E assim a gente vai caminhando para o sucesso do objetivo, do resultado do trabalho. Também assim deve ser a sociedade. Pensamos diferentes, e aí o espaço democrático é para essa ideia de que a gente possa, mesmo pensando diferente, em grupos diferentes, possamos colaborar uns com os outros, cooperar uns com os outros, com um objetivo, no máximo, em comum, aquilo que possa pertencer à necessidade humanizada, à necessidade humanizatória. Se todos os homens têm um objetivo em comum, embora com diferentes perspectivas, nós podemos caminhar juntos, em cooperação. E o quarto pilar, esse é um pilar que desafia, inclusive, as novas tendências da educação, quando se trata de comportamento, de mentalidade e, por que não dizer, a psicologia aplicada à educação na sua essência, porque é aprender a ser, é o quarto pilar, que é um conceito principal que integra no sentido de unir todos os outros, porque antes de ser alguém, um sujeito que aprende, que faz, que coopera, eu tenho que entender quem eu sou. O pilar aprender a ser trata da essência humana, trata do objeto humano no sentido de o que era o ser humano, como ele sente, como ele vê, para eu poder também entender quem eu sou, o que eu sinto, o que significa os meus sentimentos, o que significa a minha existência, uma concepção de sentimento de ser humano para eu poder compreender todos os outros objetivos que eu tenha na vida. Então, entender o humano está, sobretudo, entender a si mesmo. O autoconhecimento, o autodesenvolvimento podem ser aí itens importantes para o pilar aprender a ser. Então, esses quatro pilares do Jacques Delors, eles unem, por que não dizer, metas do desenvolvimento do ensino para a aprendizagem na educação do século XXI. Dando sequência, esse documento não é o único que interessa para a educação do século XXI. Paralelo às pesquisas do Jacques Delors, o Edgar Morin, um filósofo francês, também apresentou uma sistematização de reflexões de muitos educadores, de muitos pesquisadores do mundo inteiro, a pedido da Unesco. Aí, um ano antes de ingressarmos no século XXI, esse documento estava pronto. Esse documento vai ficar disponível para o material de estudo complementar de vocês. Mas considera-se aí 7 saberes necessários à educação do futuro. Dá para aprofundar cada tema desse com deliciosos debates e reflexões, e por isso eu peço a vocês da formação que leiam o documento, se ainda não conhecem, que aprofundem, porque cada item desse merece sim as nossas perspectivas filosóficas, perguntas, ideias, para que a gente possa crescer no debate e compreender melhor a educação do século XXI. Quais são esses pilares, ou melhor, esses saberes? Evitar as cegueiras do conhecimento. Buscar aqui na escola, na educação, um espaço para evitar o erro, para evitar a ilusão, que esteve e está tão presente em alguns cenários da educação. Então, entender o conhecimento na perspectiva do questionar o conhecimento, vislumbrar o conhecimento, pesquisar, aplicar, até que se tenha real concepção da verdade. Não trabalhar só com as opiniões, mas principalmente com os fatos, com os indícios, com aquilo que se comprova verdadeiramente. Então, essa é a ideia de um dos primeiros pilares, trabalhar o nosso século XXI com base na ciência, na verdade, no conhecimento, não na ilusão,
no erro, no fake news, no eu acho, mas simplesmente no que realmente é. Esse é um dos objetivos e a educação tem que estar aberta a isso. Questionar o conhecimento. Segundo item, os princípios do conhecimento pertinente. Certamente esse item vai remeter a um termo muito utilizado aí por nós professores, que é ensinar aquilo que faz sentido. A aprendizagem significativa. Entender que o conhecimento só faz sentido se eu for realmente utilizar, implementar. É muito importante que nós ensinemos os alunos ou que a escola seja um espaço para os alunos aprenderem aquilo que de fato vão utilizar nas suas vidas. Também esse item aí nos evoca a ideia de plano de vida, também de protagonismo juvenil. O aluno aprendendo aquilo que ele entende importante para o seu desenvolvimento como pessoa, para o desenvolvimento enquanto sociedade. Não adianta, salvo aqueles que são estudantes por curiosidade, por informação, eu também me identifico buscando muito conhecimento que não necessariamente eu vou aplicar, mas por mera curiosidade, mas ainda o espaço da escola é o espaço para o conhecimento pertinente. Terceiro item, ensinar a condição humana. Voltamos aí ao quarto pilar da educação do futuro, do Jacques Delors, né? Ensinar a ser. Esse ensinar a ser, compreender quem nós somos, é exatamente a compreensão do humano. Nós não podemos nos perder e é importante lembrar isso. No século XXI, o ser humano precisa relembrar qual é a sua condição humana, traduzindo ali um complexo que nós somos de sentimentos, de comportamentos, de intuições, de emoções, de entender que nós precisamos ser quem somos, entender a individualidade nesse mundo que cada um tem, ao mesmo tempo aquilo que nos relaciona politicamente, socialmente, e que através da ética e do comportamento ético nós vamos poder trabalhar juntos. Então é preciso que a escola ensine o ser humano que ele é humano, né? Traduzindo, parece redundante, mas traduzindo uma nova percepção do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, do respeito aos seus valores individuais, a ideia de toda a história humana baseada em valores humanos, em direitos humanos, para que eu não me perca enquanto pensando em ser um mero objeto, uma mera peça do quebra-cabeça social. Nós somos muito mais do que isso precisa ser debatido, precisa ser ensinado. Quarto, saber necessário, ensinar a compreensão. E o ensino da compreensão é, portanto, o ensino crítico, o ensino de uma expressão crítica. Eu leio, eu interpreto, eu me expresso. A compreensão ela vem da assimilação das informações. E nós precisamos hoje ensinar os nossos alunos a analisar a realidade em que ele vive, o conhecimento que ele adquire, a questionar essa realidade, esse conhecimento, a compreender e a se expressar. A expressão do conhecimento, da informação e das suas vivências passa por uma metodologia de investigação e uma manifestação crítica da sua ideia. Porque nós temos vivido ultimamente uma sociedade que dá opiniões sem fundamentos, que traz a intolerância sem uma informação verdadeira, que deixa-se dominar por um sentimento sem questionar a compreensão daquele conhecimento. E nós precisamos ensinar as pessoas a compreenderem. Nós temos hoje um século que nos permite acesso a muita informação. Num celular, na palma da mão, nós temos inúmeros acessos aí à ciência, disponibilizando informação atualizada, recente. Nós temos no smartphone mais acesso do que qualquer biblioteca física é capaz de ter a informações em seus livros físicos. Mas no smartphone, onde eu posso ir a qualquer biblioteca, não adianta ter acesso ao conhecimento se eu não sei compreender, se eu não sei pensar, questionar e expressar a minha compreensão com base em fatos, em dados. Quinto saber necessário, enfrentar as incertezas. Vivenciamos um tempo de muitas incertezas. A própria situação pandêmica trouxe um cenário claro, exemplificativo de quantas incertezas nós precisamos enfrentar no nosso dia a dia, enquanto sociedade, enquanto indivíduos. Nós estarmos aqui no encontro assíncrono é uma
provocação da situação pandêmica, né? Nós poderíamos pensar as formações da BNCC todas presenciais. Geralmente é assim que funcionaria, mas aí veio um novo cenário, precisamos nos adaptar. Muitas das visões futurísticas que temos são hipóteses, são possibilidades. Nós não temos mais muitas certezas sobre tudo, sobre para onde andar. Nunca tivemos tantas certezas, mas hoje muito mais incerteza nós temos. Aqueles pesquisadores da economia, inclusive, têm citado veementemente a necessidade de pensar bem, porque os próprios cálculos que a economia tanto trouxe para a gente como vislumbrar possibilidades futuras já não servem mais para o tempo de hoje. Sexta e penúltima ideologia dos saberes necessários é ensinar a identidade terrena. E aí, gente, os temas envolvidos à identidade terrena, como sustentabilidade, respeito aos seres vivos, entender que essa terra, o planeta Terra, traz para a gente uma relação que aí esse pilar, tanto ele traduz uma perspectiva transcendental da participação humana na Terra, eu e a vida e o homem como componente da vida e a ideologia de que essa terra precisa ser cuidada por nós, é a nossa casa. E aí traz também as ideias de um pensamento de sustentabilidade, proteção ao meio ambiente, respeito aos animais, cuidado com a energia vital desse mundo. E, portanto, essa identidade terrena, ela ganha aí vários debates e eu destaco um nível de importância grandioso para o mundo. Se vocês pesquisarem na internet quais são os temas mais urgentes, necessários e importantes e quais as maiores preocupações das nações mundiais, entre todas as nações e países, nós vamos encontrar aí uma preocupação muito clara com a terra, com os recursos naturais, com a natureza. Portanto, esse é um item que deve ser ensinado, é uma disciplina uma disciplina como comportamento, que eu estou dizendo, né? É uma disciplina que deve ser dada aos alunos, a atenção ao meio ambiente e ao respeito ao meio ambiente. E o sétimo e último saber necessário, a ética do gênero humano. Entender que nós, como seres individuais, compreendendo a nossa essência enquanto humanos, a nossa essência enquanto ser, pesquisando essa compreensão, esse desenvolvimento, precisamos lidar com as relações político-sociais. Político no sentido de regra, de organização. E social porque nós somos, quanto seres humanos, seres agregadores de comportamento humano. Né? Estamos sempre andando em bandos, usando bandos aqui para exemplificar, em grupos humanos. Então, para conviver em grupos e para respeitar regras sociopoliticamente, nós precisamos ter ética. Ética é um comportamento de respeito ao comportamento padronizado ali naquele grupo humano. Ter ética, respeitar os valores. Ética é inclusive um valor. E ética, eu imagino, tem que ser pensada, tem que ser exercitada. Eu penso, inclusive, enquanto professor, que ética pode ser ensinada. Né? Nossos comportamentos, já que ética vem de comportamento, e a etimologia da palavra ética, ela bebe, a etimologia, ela vai beber na ideia de comportamento, esse comportamento com base em a referência do outro. Comportamento social é a ética. Então, a ética pode ser ensinar os nossos alunos a ter um comportamento ético, a ter respeito para o colega, a ser verdadeiro com as suas, honesto com as suas verdades e com as suas vivências e com as suas ideias, a ter empatia em relação ao outro. Todos esses valores aí se compõem um exercício que pode ser sim praticado e que está na essência humana. Em qualquer século, nós atravessamos os séculos sem perder a necessidade desses valores. A ética, então, está em foco e precisa ser, sobretudo, desenvolvida na educação do século XXI. Não podemos esquecer a relação ética. E aí nós construímos uma sociedade muito mais plural, diversa, mas, ao mesmo tempo, calcada, consciente da verdade do desenvolvimento da educação. Dando sequência, e agora na segunda parte da nossa conversa, nós vamos falar da BNCC. Falei da educação do século XXI, dando a introdução a algumas ideologias que antecederam a entrada do século, para poder falar da BNCC. E eu usei essa fala introdutória não por acaso. Óbvio que todas aquelas ideologias apresentadas nos relatórios e documentos da Unesco,
que o mundo todo discute, já no início do século XXI, inspirou, fundamentou a criação de sistemas educacionais e políticas públicas educacionais no mundo inteiro. Aqui no Brasil, nós temos um documento que recentemente, aí, há mais de 2 décadas que o século XXI começou, nós estamos agora lançando um documento que, por que não dizer, traz grandes fundamentos naqueles documentos que a gente apresentou. Então, a BNCC é a Base Nacional Comum Curricular, um documento obrigatório de implementação da política pública do ensino básico, e nesse momento aqui, ensino infantil, fundamental e o foco da nossa conversa, o ensino médio, precisa se adaptar a essa BNCC. Ela é, sobretudo, eu diria, uma ideologia que não vai perder a perseguição da qualidade na educação. Aliás, a nossa legislação brasileira obriga qualidade no ensino, né? Qualidade na aprendizagem. Esse termo é subjetivo, caberia aqui algumas discussões, se a gente quisesse fazer, mas no momento a gente só quer reforçar a ideia de que a BNCC continua perseguindo a ideia da qualidade, qualificar o processo da educação. E os grandes desafios dessa qualidade estão na integralidade e autonomia que o documento propõe. O documento está propondo que todo o ensino olhe para o ser humano, para os alunos, na sua integralidade, não mais desenvolvendo um saber tradicional conteudista, mas um comportamento, um sentimento, um ser humano integralmente. Ao mesmo tempo que é dar a ideia de autonomia. Então, integralidade e autonomia são importantes, porque na própria concepção do protagonismo da educação, protagonismo juvenil, protagonismo da escola, protagonismo do professor, todos os protagonistas, na verdade, precisam desenvolver sua própria autonomia. Se eu sou autônomo, eu consigo protagonizar os cenários sociais, aonde quer que eu esteja, protagonizar a minha vida. Então, a escola hoje pensa não só no conteúdo, mas um conteúdo para desenvolver integralmente e para gerar autonomia nos seus educandos, nos seus aprendizes, em toda a escola. Fundamentada também na ideia de equidade, igualdade e diversidade, são 3 ideologias presentes na base comum curricular. Dando sequência, a BNCC e normatividade. Sabemos, então, que se a BNCC é uma norma, ela ganha status de lei. Ela é, portanto, uma obrigatoriedade dos espaços acadêmicos ou das escolas. A BNCC tem que ser respeitada por ser uma lei e por ser obrigatória. Então, não cabe um questionamento de nós não vamos implementar a BNCC. Ela não é uma proposta de currículo. Ela é uma base para desenvolver os currículos depois. Nós vamos falar sobre isso. Então, a BNCC tem que ser, sim, estudada, tem que ser compreendida e logo implementada. Nós temos até o 2022 para que a BNCC esteja completamente implementada nas escolas do ensino médio. Dos princípios da integralidade coletiva que estão presentes na BNCC, são princípios sobre ética, princípios políticos e princípios estéticos. Nós não vamos aqui trazer o detalhamento de cada um deles, mas vale lembrar que a tradução da BNCC vem na ideia de ética, como eu já falei, um comportamento ético para gerar autonomia, responsabilidade, solidariedade, respeito ao bem comum. Não há outra forma de viver em sociedade se nós não tivermos uma concepção ética de relação ao outro, porque senão a gente vai se isolar, viver cada um ao seu modo e de maneira desconfiada em relação ao outro. A ética é o liame das relações sociais, para que a gente possa crescer juntos, desenvolvermos juntos, respaldados em comportamentos de confiança, de segurança e de crescimento coletivo. Também os aspectos políticos, como eu disse, o ser humano é naturalmente um ser político. Não tem como a gente abrir mão de regras, de cumprimento de normas, porque também a gente criaria uma sociedade aí anárquica, sem consciência, sem direcionamento, sem fundamentos, e aí cada um viveria por sua conta. Obviamente isso seria muito injusto, inadequado e uma tragédia. Então a política é uma necessidade humana, sem dúvida nenhuma.
também defendo a ideia de uma organização política. Essa política tem a ver com direitos e deveres de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito a essa ordem democrática que temos no país. Uma ordem democrática que ainda está em exercício, que deve ser cada vez mais implementada de acordo com os comportamentos éticos e o cumprimento político das pessoas. É claro que isso tem que ser feito de uma maneira coletiva. E os princípios estéticos, eu gosto de falar desse excepcionalmente, porque os princípios estéticos tratam do ser humano na sua essência, do ser a ser. A sensibilidade, a criatividade, a ideia da diversidade humana, das manifestações artísticas e culturais traduzem o ser humano para além de um animal. Né? Nós temos o ser humano como aquele que se diferencia dos demais animais, mas sobretudo porque ele é capaz de sentir, de criar, de inovar, de traduzir dentro da sua própria natureza uma diversidade de manifestação, de comportamento, de pensamento, de ideologias. E isso precisa ser também analisado, desenvolvido e respeitado dentro da própria escola, através da BNCC. A BNCC, ela ganhará reflexos na escola desde a formação de professores, como é o momento que estamos desenvolvendo agora, professores que estão sendo formados para a compreensão da BNCC, mas também a BNCC vai mudar avaliações de sistemas, todos os sistemas de avaliação que nós temos na escola hoje precisa ser repensado, essa avaliação numérica de 0 a 10 precisa ser repensada para significantes e significados desse processo avaliatório, a gente vai mudar todo o sistema para rubricas, para analisar não só aprendi ou não aprendi um conteúdo a partir da decoreba, mas que comportamento, que habilidade, que atitude eu estou tendo em relação a esse comportamento. E aí nós vamos precisar desenvolver rubricas para avaliação, uma avaliação talvez mais desafiadora ainda, mas que possa primar pela qualidade do resultado que nós teremos no sistema educacional. Esses sistemas de avaliação vão, inclusive, depois, com o tempo, alcançar provas como de sistemas de avaliação, como Prova Brasil, como o próprio Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, tantos outros sistemas de qualificação dos sistemas educacionais. Muda também a sistemática dos conteúdos educacionais, dando novos focos aos objetos educacionais, objetos de ensino, e aumentam também aí a perspectiva dos critérios de acesso e estrutura da educação. A própria escola, enquanto prédio estrutural, precisará se remodelar. Né? As salas de aula, com um quadro na frente, cadeiras umas atrás das outras, precisa repensar essa estrutura para conceber uma BNCC que traz inovações nas metodologias, nas formas de ensino. Então, a disposição da sala de aula pode pensar uma disposição de laboratório, uma disposição de vivência mais igualitária, mais de acessibilidade, mais inclusiva. Então, os espaços vão mudar, os espaços de escola, espaços físicos, as metodologias, a estrutura física também, a estrutura de ensino, os seus currículos vão ser alterados por conta da BNCC, esses são os reflexos da BNCC. A BNCC é traduzida como um conjunto que gera direitos de aprendizagem. Todos os seres humanos, é um direito humano, têm direito universal a aprender. A aprendizagem ou a educação, através da educação, é um meio de desenvolvimento do homem e da sociedade. Portanto, universalmente, a educação é um direito inalienável, é um direito que não se pode abrir mão, é um direito que não se pode negar a ninguém. Portanto, a BNCC continua mantendo esse direito de aprender. Mas, durante muito tempo, a escola achou que atender o direito de aprender do aluno era simplesmente repassar conteúdo. Não mais, ou pelo menos não deve ser há muito tempo. A aprendizagem ela é um conjunto articulado, não só de conhecimento, mas a escola vai passar conhecimento também treinando habilidades, treinando competências, treinando atitudes, desenvolvendo valores. Então, conhecimento, habilidade, atitudes e valores precisam ser colocadas no cenário da educação para atender de forma mais completa, mais orgânica, o direito de aprendizagem. Não adianta a gente lá saber que, como a gente aprendeu, eu costumo brincar nas minhas palestras, se eu perguntar para os meus contemporâneos o que é o vento,
Muita gente vai dizer é o ar em movimento, porque a nossa professora de ciências, lá da segunda série na época, exigiu que a gente decorasse isso para colocar na prova. Mas o vento é o ar em movimento é um conceito que foi só decorado e que não treinou em ninguém nenhuma habilidade, nenhuma competência, nenhuma atitude em relação ao vento. Hoje nós temos aí a energia eólica, desenvolvendo, quem sabe, ciência, mas alguém precisou pensar sobre isso, questionar sobre esse vento, entender o vento em movimento, perdão, o ar em movimento, como uma possibilidade de geração de energia. Então, decorar não é suficiente, é preciso provocar, a partir dos conhecimentos, o que se faz com ele, o que se pode fazer, é verdade ou não é, como testar, que atitudes eu vou ter em relação a esse novo conteúdo e que valores estão presentes ali, valores humanizatórios, valores políticos, valores econômicos para eu me aproveitar desse conhecimento para minha vida, para o meu projeto de vida, para a vida em sociedade, para a civilização. Então, é uma abertura muito grande com o aprofundamento do conhecimento, que é a base da educação nas escolas, educação escolarizada é o conhecimento, mas divulgado a partir de novas rubricas de habilidades, competências, atitudes e valores. Quais são as expectativas da BNCC? Bom, vale lembrar que a Base Nacional Comum Curricular ganha alguns entusiastas, entendendo que esse documento ele é um documento que possibilita a escola compreender o seu processo de participação social, sendo mais livre para a formulação das políticas públicas educacionais, implementando ali o que realmente interessa para a sociedade, para o aluno, permitindo um ensino que realmente seja mais significativo. Esses são os entusiastas da BNCC. Alguns críticos da BNCC entendem que o documento é muito aberto e, portanto, vai ser difícil de implementar ou vai pulverizar as implementações nas escolas sem ter um sentido, sem ter uma condição sistemática que seja mais assertiva a partir da sua implementação. Então, nós temos vários debates sendo colocados aí, mas, de fato, o documento, quando foi pensado, gerou as seguintes expectativas. Ainda que você, professor, você, professora, se afilie à expectativa entusiasta da BNCC ou à expectativa crítica, ou ainda tenha a visão entusiasta e crítica do documento, como eu tenho, mas ainda assim eu quero tratar das expectativas do documento enquanto formulação. Quais eram as expectativas do documento? Era superar a fragmentação política da educação. Entender que ela pode ser melhorada, a política educacional, a partir de uma universalização de ideias sem prender e engessar o processo na ponta. Nós vamos então ter uma ideia, uma concepção que a BNCC obriga, e a partir disso as escolas poderão utilizar do seu poder criativo, dinâmico de implementação desses conteúdos, dessas ideias. Outra expectativa é o fortalecimento da colaboração entre os entes federados. Afinal de contas, Estado, município, Distrito Federal, União, são entes federados que muitas vezes não colaboram entre si. E a BNCC procura, a partir da concepção do seu documento, desse documento, unir esses entes federados, criar uma universalidade capaz de esses agentes políticos que obrigatoriamente no Brasil precisam andar juntos, porque são federados, eles possam se fortalecer em regime de colaboração. Algo muito desafiador, vocês que são professores que observam esse comportamento entre os entes federados, percebe o quanto que são distintas as formas de desenvolvimento da educação na ponta. Quando a escola é do município, quando a escola é do estado, quando a escola é federal, elas parecem ter dotações orçamentárias muito díspares, procura ter processos de seleção, de inclusão, de captação de alunos muito diferentes, e isso precisa ser superado através da colaboração, e a BNCC vem fortalecer esse processo. E a garantia do patamar comum da aprendizagem, dando a ideia de que todas as pessoas terão um nível ali básico, importante de direito de aprendizagem, que, como eu disse, alcança muito mais do que conteúdo, mas habilidades e competências, que deverá ser preservado, garantido. A partir daí, a escola deverá implementar as suas ações, as suas experiências, as suas metodologias para poder garantir essas aprendizagens em comum.
Quais são os fundamentos da BNCC? Basicamente, os fundamentos pedagógicos, vamos falar dos fundamentos pedagógicos, são dois. Manter o foco no desenvolvimento da competência dos alunos, com base no objetivo, e manter um compromisso com a educação integral. Olhar para o ser humano na sua integralidade. Cuidar dele em todas as suas dimensões possíveis enquanto humano. Dimensão que aí nos estudos, né, mostram que a gente não é um ser fragmentado. E na escola eu não sou só uma cabeça querendo aprender. Eu sou ali, né, um ser humano que tem motores psicológicos, que tem relações sociais, alguém que também tem espiritualidade, que tem emoções. Essa ideia precisa ser concebida e respeitada pela escola. E é um dos fundamentos pedagógicos. Desenvolva o ser humano na sua integralidade. Respeite o ser humano na sua integralidade. O aluno não é um cliente que veio ali buscar um saber objetivo, mas alguém que veio ali para ser respeitado na sua essência e desenvolvido integralmente. Também, indo aqui para o final, portanto, a integralidade ele contempla a ideia de reforçar o repertório. O repertório é a nossa experiência individual. Quanto mais experiência individual cada um de nós tem na nossa vida, mais eu tenho a condição de me enriquecer, de me desenvolver, de me, eu diria, de desenvolver minhas potencialidades. Então, a escola precisa reforçar essa experiência cultural, social, intelectual, físico e emocional. Por exemplo, as habilidades socioemocionais que ganham agora espaço dentro da educação visa treinar o repertório social e emocional do aluno. Nós não estamos mais num espaço que vai treinar só o seu intelecto, mas vai dar a ele um repertório maior intelectual de informações, que a escola faz isso com maestria, mas permitindo a visão de aspectos culturais. Quanto mais cultura ele tiver acesso, mais ele enriquece enquanto ser humano. Quanto mais relações sociais, desenvolvimento do seu corpo físico e das suas emoções, lidar com as suas emoções, inteligência emocional, são assuntos que vão interessar e devem interessar a escola, sim. Muitos professores podem dizer, mas eu não sou especialista nessas áreas, eu só sei a minha disciplina. Você é um ser humano, e enquanto ser humano, você não deve, obviamente, usufruir no seu dia a dia só dos conhecimentos científicos que você adquiriu na sua formação para professor. Como licenciado, graduado, não foi só aquele conteúdo que lhe deu condição de ser quem você é. Assim também a escola deve privilegiar um espaço articulado entre os vários repertórios que interessam ao ser humano. Eu vou ensinar sim a minha matéria, mas eu vou expectar, direcionar a minha matéria a um nicho articulado de outros universos de repertório. Né? A minha matéria vai ser aplicada num contexto cultural. Ela vai ser motivo de incentivar relações sociais. Durante o ensino do intelecto, eu também vou treinar habilidades emocionais, resiliência, coragem, criatividade. Então, tudo isso precisa ser desenvolvido através de desenvolvimento físico, também, motor, o respeito ao meu corpo, o respeito àquilo que eu estou, como eu estou me alimentando, como eu estou me exercitando, como eu estou cuidando da minha saúde física e emocional, também são diretrizes importantes da minha disciplina, são diretrizes importantes da integralidade da BNCC. Professor, como é que eu vou ensinar? Podem me perguntar, né? Professor Cleverson, como é que eu vou ensinar emoção na matemática? Ué, tá ótimo. A matemática, enquanto exercício intelectual importante, deve estar basilada no desenvolvimento da sociedade, inclusive exemplificada em aspectos culturais e sociais, mas ela também é um grande enfrentamento das nossas concepções emocionais. Eu não separo o intelecto do emocional, a razão do emocional. A própria neurociência mostra que nós somos seres inteligentes, racional e emocionalmente isso anda junto, misturado. Então, quando eu vou desenvolver, sim, um cálculo matemático, eu também estou ali envolvido emocionalmente, com a expectativa do resultado, de repente com o medo ou a insatisfação por conta do desafio, o medo do desafio de resolver uma equação, mas ali também a superação através da resiliência, a análise da compreensão, o entusiasmo ao resolver as equações. Então a emoção está presente ali, lidar com a competitividade, se, por exemplo, numa Olimpíada de Matemática, eu estar focado em ganhar, ao mesmo tempo ter que lidar com a perda da Olimpíada da Matemática ou da equação, isso tudo me envolve emocionalmente. Sempre é espaço de nos desenvolver e ninguém separa a emoção da razão.
Por fim, nós vamos aqui falar, só lembrar que existem 10 competências gerais da BNCC. Em um outro momento de conversa, a gente vai apresentar essas 10 competências da BNCC, mas eu vou parar a minha conversa de hoje por aqui, pedindo a vocês que estudem de forma complementar os documentos que vamos disponibilizar para vocês e também aprofundem as 10 competências da BNCC. Tá bom? Eu quero ir finalizar aqui agradecendo a atenção de vocês. Espero que a nossa conversa tenha conseguido criar em vocês expectativas, curiosidades, instrumentos de informação que possam ainda dar continuidade no debate e possam inspirar vocês no planejamento, na busca do aprofundamento desse conhecimento e na implementação dos recursos da educação dentro da sala de aula. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.